Após a eleição completaram hoje 11 dias. Para falarmos um pouco mais sobre esse momento do Brasil e também sobre o papel das instituições, estamos recebendo hoje, aqui no estúdio de Os Pingos nos Is, professor Evandro Pontes, mestre e doutor em Direito Societário pela USP. Professor, boa noite, bem-vindo. Obrigado pela presença e pela entrevista. Boa noite. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos ver no que eu posso ajudar. Prazer é nosso. Obrigado, professor. E qual a avaliação do senhor sobre esse cenário todo, professor? Inclusive, até pego carona na nossa enquete aí, né? A gente já viu aí na pergunta que a gente está propondo a quem acompanha o programa um índice alto de confiança nas Forças Armadas que estão ocupando agora um papel importantíssimo em meio a essa crise, né? Tanto na divulgação do relatório sobre o processo eleitoral que saiu ontem, veio acompanhado hoje de uma nota detalhando melhor, esclarecendo os principais pontos, e a gente está acompanhando com muita atenção também a reunião que está acontecendo, ou estava acontecendo até o início da noite lá em Brasília, reunindo os generais e as Forças Armadas que estão recebendo esse apelo popular, né? Esse chamado, é o mote dos protestos, SOS, Forças Armadas. Como é que o senhor vê esse momento, professor? Nessa enquete eu voto nulo. Confio em Deus, meu amigo. Como vocês não deram a opção de votar nulo, então... Não tem a terceira via na nossa enquete, né? Não, o voto nulo não é uma terceira via. Mas, enfim, é uma negação geral de tudo que está acontecendo. E falta um pouco de consciência para as pessoas, saber qual é o papel das Forças Armadas. Do meu ponto de vista, o papel das Forças Armadas não é esse, né? E é uma defesa muito longa que eu faço já há décadas de que o papel das Forças Armadas é outro. Acho que fizeram um trabalho razoável, onde dava para fazer, para auxiliar nesse processo com os experts, né? O Coronel Gerson fez intervenções muito adequadas antes da minha inserção aqui. O Paulo Figueiredo, inclusive, indicou que essas observações... Professor, vou só pedir licença, a gente está com um probleminha no seu áudio, o microfone do senhor não está ok ainda, a gente está aqui no estúdio e está conseguindo ouvir perfeitamente, mas quem está em casa não está conseguindo acompanhar, a gente vai fazer a troca então. Enquanto isso, passo a palavra ao Coronel Gerson, que queria fazer um complemento, e agora, até pegando carona nisso que disse o professor Evandro Pontes. Por favor, Coronel. Então, essa instabilidade que nós vivemos no país, e eu gosto muito de fazer as análises, um pouco mais afastada, ou assim, com um histórico, com uma linha histórica um pouquinho melhor estabelecida. No que diz respeito especificamente ao relatório do Ministério da Defesa, ele não traz nenhuma informação, a bem da verdade, que a população já desconhecesse ou não tivesse contato por causa do relatório que foi elaborado pelo PSDB em 2014. Aquele relatório chega às mesmíssimas conclusões. Esse está melhor. As urnas ou o sistema, se não for possível, ingressar dentro do código-fonte e, mais ainda, fazer uma verificação em tempo real, de preferência inopinada, sem que se saiba onde vai fazer essa verificação por amostragem em todo o país, em que se possa rodar o código-fonte com o código de máquina, aquele binário, ou seja, aquilo que sai do código-fonte e roda na máquina. Como isso não foi feito e nunca foi feito, nós temos que confiar no sistema. Nós, no Brasil, nós temos urnas de primeira geração que foram muito modernas há 20, 30 anos atrás, mas que hoje nós já estamos com urnas, veja bem, no Paraguai, o nosso país vizinho, um país pequeno, um país muito mais pobre do que o Brasil, e, no entanto, no Paraguai, a eleição é feita com urnas de terceira e consideradas até quarta geração. E o que são essas urnas de terceira e quarta geração? São as mesmas urnas, ou seja, a tecnologia é muito semelhante, mas que ela permite a auditagem dos votos, a contagem, a verificação, se aquele boletim de urna corresponde aos votos que foram dados. E ela avança, mais ou menos como no Brasil foi concebido a ideia do voto impresso, em que o eleitor registraria o voto, ele verificaria o que foi impresso, aquilo cai numa urna, ele dá o ok, e depois, no final do dia, aquela mesma sessão confere com o boletim de urna e faz a transmissão. Estaria resolvido o problema. Mais ainda, essas denúncias que nós estamos vendo, que a população fica inquieta, fica desconfiada de que houve muitas sessões, ou seja, muitas urnas com 0 votos
para o presidente Bolsonaro, facilmente seriam resolvidas, porque ali estariam os votos para serem verificados pelos fiscais de partido. Então, é algo plenamente factível, mas nessa urna de terceira geração, que por sinal é fabricada por uma empresa argentina e foi vendida para o Paraguai, ganhou a licitação, venceu de empresa de 4, 5, 6 empresas estrangeiras mais sofisticadas, até da Coreia do Sul, e essa empresa argentina que ganhou e entregou uma tecnologia super avançada, disponível, que está do nosso lado. Então, houve todo um debate dentro do Congresso Nacional, se percebeu essa fragilidade. O PSDB, à época, disse que não podia nem afirmar que sim, nem que não, naquela final que marcou a população brasileira, onde a presidente Dilma vence o candidato Aécio Neves, e, no entanto, o PSDB hoje tem um representante, ainda que ele tenha mudado de partido muito recentemente, que é o vice-presidente do presidente Lula, que diz que o presidente Lula gostaria de voltar à cena do crime, e esse mesmo ator político se coloca como vice-presidente na chapa, e agora ele que sofreu as consequências dessa dúvida, desse momento de instabilidade na eleição do Aécio de seu partido, agora ele se vê na situação de enfrentar essa dúvida de novo, e desnecessária. Por que é importante a gente historiar, e eu digo que é desnecessária? Quem é o ator principal desse momento de desconfiança? Não é o ministro Alexandre de Moraes, por incrível que pareça. O ator principal é o ministro Fachin. E por que eu digo que é o ministro Fachin? Porque quando o ministro Barroso convida as Forças Armadas, ele convida, talvez até na boa-fé, de que faria somente aquela verificação, uma confraternização de técnicos da academia, dos órgãos de controle da União. No entanto, as Forças Armadas mandaram o que nós temos de mais sofisticado e no estado da arte do que existe hoje de controle de defesa cibernética. E esses técnicos, quando chegaram lá, viram, não é possível fazer uma verificação dessa forma. Trocaram inúmeros ofícios. E o ministro Fachin ainda ironizou quando o presidente Bolsonaro foi à Rússia, dizendo que o presidente Bolsonaro estaria tratando com o presidente Putin o ataque às nossas urnas por meio de um ataque cibernético. Ele faz essa ironia e quando as Forças Armadas sugerem o que poderia ser feito para corrigir, ele diz, aqui não é lugar de interferência, nós não precisamos de forças armadas, nós precisamos aqui de forças desarmadas. Claro que num trocadilho de provocação. Então nós percebemos que quem escala essa crise é justamente o Supremo Tribunal Federal, que conspira contra a sua própria legitimidade. A partir do momento que o ministro Barroso vai ao Congresso Nacional articular para a não aprovação das urnas com o voto impresso, isso gera uma desconfiança. A partir do momento que o ministro Fachin desafia as Forças Armadas e provoca com esse tipo de mensagem dúbia, né? Querendo dizer que aqui as Forças Armadas não têm lugar, passando a ideia de que as Forças Armadas queriam interferir. Pelo contrário, as Forças Armadas aportaram seus melhores recursos para que a gente não chegasse nessas eleições com esse tipo de dúvida. E o presidente Bolsonaro, a bem da verdade, alertou diversas vezes que havia esse risco. Muito bem, a gente segue agora então a nossa conversa com o professor Evandro Pontes, aqui com a gente no estúdio. Vou até repetir o cumprimento e a saudação então, professor. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Pode retomar, por favor, então, professor, o raciocínio e as observações do senhor sobre esse momento que vive o Brasil. É um momento atípico, mas não que não tenha, de certa forma, ocorrido algo análogo na história, né? Eu tenho feito uma leitura muito particular desse momento, histórica inclusive. Ele tem alguma semelhança com o momento de JK, né? Mas qual que é a grande diferença? A grande diferença foi qual o papel do STF naquela transição entre o suicídio do Vargas e sucessões atribuladas dentro do Poder Executivo, né? Com o suicídio do Vargas houve um conflito ali entre Café Filho e Carlos Luz. Os dois foram alvo de impeachment, tinha um contexto político muito negativo e havia um receio muito grande de que o presidente eleito na época, Juscelino Kubitschek, não tivesse condições de assumir, né? O pacificador foi Nereu Ramos e o Exército interviu.
com reuniões razoavelmente parecidas com as reuniões que a gente assistiu hoje, para garantir o resultado político, porque a tarefa das Forças Armadas não é uma tarefa política de ser árbitro de disputas ideológicas. É óbvio que ouvi o Coronel Gerson aqui, por mais que haja uma afinidade pessoal de membros das Forças Armadas em relação a uma ou outra vertente política, no frigir dos ovos, legalmente, as Forças Armadas vai cumprir o que o processo democrático determina, né? Então, até ouvi aqui no intervalo o Paulo Figueiredo fazendo observações de que a reunião teria tido um tom muito legalista, e não dá para esperar outra coisa das Forças Armadas. Ela está dentro do seu papel, né, que é garantir a transição, e ela não interfere em questões políticas, né? No detalhe do relatório, eu tenho algumas observações a fazer, né? O relatório das Forças Armadas como um todo, Vitor, ele faz observações genéricas a respeito de hipóteses, de possibilidades. Ele não lida com fatos concretos, né? Porque o fato concreto, que é a declaração de voto, está sujeito a sigilo. Então não tem como ele avançar mais nessa questão. O que ele pode deliberar é a respeito da consistência ou não de um resultado à luz de um comportamento provável XYZ, ou seja, ele está dentro de um universo de probabilidades. Ele não está dentro de um universo de provas de fatos. Nenhum fato está sendo provado ali. Aliás, nenhum fato foi submetido à análise do Exército como auditor para que se prove, para que se crave se houve X ou Y. Então, quando você lê o relatório, você fala, eu estou entendendo a linguagem do relatório. A linguagem do relatório vai num sentido de probabilidades. E toda a reunião do Exército e todas as manifestações, o que eu tenho lido, quando eu leio, eu falo, bom, o Exército, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa e todos que se envolveram nesse trabalho, é um trabalho técnico de probabilidade. Não parece razoável aqui faltou dados, aqui faltou elementos, mas isso não significa, pelo menos sob o ponto de vista jurídico, eu como advogado, olha, se eu fosse juiz, recebesse um relatório daquele para que pudesse anular um pleito, eu obviamente não faria daquilo o material para anular o pleito, porque aquilo não prova efetivamente nada. Então, a gente está falando de coisas e não está dando a devida atenção à linguagem específica do termo, né? Então, nas probabilidades, as Forças Armadas mantêm a discussão política aberta e mantêm, inclusive, ao meu ver, a sadia discussão a respeito da segurança do sistema, que a gente também pôde observar nas eleições americanas, que se pode votar por papel, por correio e etc. Então, todos os sistemas eleitorais podem ser aprimorados. Então, eu vejo com muita tranquilidade essa discussão atual, com muita tranquilidade, muita razoabilidade. Não vejo motivo para histeria. Fernão Lara Mesquita. A visão dele corrobora o que nós ouvimos até aqui no programa. Quer dizer, o objetivo e o foco da investigação dos técnicos militares foi esse mesmo, não foi até porque é impossível ir mais além, dadas as circunstâncias e as condições em que se deu o estudo. Mas é isso. O relatório comprova aquilo que já se sabia, só que agora com linimento científico. Foi a primeira frase da coisa, da análise feita aqui. Que as urnas não são invulneráveis e que elas são não existem condições dentro do sistema que está em funcionamento hoje de você fazer uma checagem. São os dois pontos que realmente todo mundo sabia, agora confirmados com
uma base científica parruda. Perfeito, perfeito. Se a gente for fazer... concordo plenamente. Se a gente for sair desse universo político e analisar outras coisas, Vitor, como por exemplo, um cartão de crédito é invulnerável? Não é. Uma conta corrente é invulnerável? Não é. O fato de eu ter uma conta corrente nos Estados Unidos, ou ter uma conta corrente fora do Brasil, num outro sistema, ou uma conta corrente completamente física. Agora, se vocês me... Eu acho que a questão que importa não é essa, se existe ou não existe uma fraude constatável. É a maneira como o Supremo Tribunal trata a questão. Perfeito. É a maneira como ele responde a essa dúvida. Tá certo? Negando que essa dúvida possa existir. Quer dizer, então você parte para um ambiente de absurdo. Caramba, tá aí, tá na cara, nem a NASA é invulnerável, nem os computadores que controlam voos são invulneráveis, né? Os computadores que controlam o sistema financeiro internacional, os do Pentágono, todos são vulneráveis. Por que a urna brasileira não é? Porque o Barroso quer que não seja? Sei lá. Um passo antes, então, né? O que entortou o Brasil é a maneira como eles respondem. Você calha a boca, porque senão você está preso. Em 48 horas, se você não fizer não sei o quê. Quer dizer, esses caras estão viajando, estão voando num delírio de poder, de megalomania. É gente que não está à altura da função que está exercendo. Professor, a pergunta agora é do Paulo Figueiredo. Professor, muito bom tê-lo aqui conosco. Um prazer e uma satisfação. Eu apurei que a reunião já terminou, eu apurei que provavelmente teremos uma nota cobrando uma postura mais dura, mais prática e mais altiva das nossas instituições. De novo, no caráter legalista das Forças Armadas, você reforçou agora há pouco. O que você imagina que pode acontecer daqui para frente? Porque nós estamos vendo uma escalada nas comunicações. Veja, eu historiei aqui agora há pouco, onde as Forças Armadas publicam o seu relatório não trata de fraudes e o próprio ofício do ministro da Defesa ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, diz que o relatório não trata de fraudes, que não faz parte do escopo, e o Alexandre de Moraes responde de uma forma esquizofrênica, agradecendo, dizendo que o relatório não demonstrou nenhuma fraude. O Ministério da Defesa faz questão de responder com uma nota dizendo, olha, não foi isso que eu disse. Tanto no ofício do ministro da Defesa, quanto na nota apresentada pelo Ministério da Defesa posteriormente, os dois terminam de uma forma muito sui generis, falando a respeito, praticamente citando o artigo famoso e famigerado, artigo 142 da Constituição, onde eles dizem o seguinte: reafirmamos o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. De novo, a nota termina da mesma forma, com a mesma situação, citando o artigo 142, que trata da função e do papel das Forças Armadas. Depois disso, o Alexandre de Moraes responde que o assunto já acabou, faz tempo, ou seja, ele despreza a nota das Forças Armadas, do tipo, não sei o que está sendo discutido, não sei que discussão é essa. E aí nós temos uma convocação de uma reunião que não é uma reunião típica, como nós dissemos, e cujo assunto foi exatamente esse, foi convocada justamente para discutir esse assunto. Reforço minha pergunta, o que a gente pode imaginar daqui para frente? Eu não vou nutrir nenhuma falsa esperança para nenhum dos lados aqui, principalmente para o lado dos eleitores que acabaram se frustrando com essa eleição e tinham a expectativa de ver a vitória do seu candidato. Me refiro especificamente aos bolsonaristas. Reitero, Paulo, o precedente militar no caso JK. Eu acho que, de forma geral, as Forças Armadas vão manter a sua coerência histórica ao longo de todo o processo político durante os períodos mais conturbados da República.
E eu acho que o período mais conturbado antes do que ocorreu em 64, 68 foi na transição do governo de Vargas para JK, tendo JK sido eleito, e as Forças Armadas elas acabaram fazendo uma intervenção para poder garantir a posse do presidente eleito, e nunca ninguém... E na época também houve uma série de acusações de fraude, uma coisa muito parecida com o que vem acontecendo hoje em dia, Paulo. E o que eu vejo é que as Forças Armadas elas vão simplesmente garantir o cumprimento da legalidade e a sequência do chamado ciclo democrático. A posse do Lula. A posse do Lula é o cumprimento da legalidade? Mas o que há de legal? Conduzida, só para eu entender, a eleição é conduzida em um sistema que tecnicamente é dito como praticamente um queijo suíço de vulnerabilidade. As Forças Armadas não têm acesso a esse para fazer o trabalho técnico que precisavam fazer. Além disso, o juízo que conduz todo o processo eleitoral é absolutamente parcial, censura qualquer tipo de manifestação contrária a ele. As Forças Armadas apresentam um relatório, cobram providências, e a manutenção da legalidade é dar normalmente a posse ao Lula, é isso? Paulo, eu noto que você não é advogado, né? Então você está confundindo uma série de conceitos aí. Certamente não. Deu para perceber mesmo. Então vamos lá, vou dar um passo atrás novamente. A regra da legalidade é exposta pelo que você tem de regra e pelo que você tem de prova, tá? Então o que você tem atualmente, e todos aqui estão de acordo com isso, tudo que foi produzido ao longo das últimas semanas não trouxe nada de novo em relação ao tudo que nós sabemos. Então, quando os candidatos eles entram numa disputa eleitoral sabendo da regra do jogo e aceitam a regra do jogo está dada. Portanto, as Forças Armadas, elas devem, de certa forma, convir. Ela não vai ser, digamos assim, uma espécie de árbitro ideológico, de árbitro da política. Não é papel das Forças Armadas ser árbitro da política. As Forças Armadas não têm nenhuma função jurídica. As Forças Armadas têm uma função militar. Quando você tem algum problema de ordem de segurança nacional comprovado. Eu não estou vendo isso. Estrangeira na eleição dos candidatos, não, de todos os líderes do país. Se você tiver prova, leve a prova ao judiciário. Contrate um advogado e leve a prova. Aparentemente não foi esse o que o processo levantou. O que o processo levantou foram as vulnerabilidades e cobrou uma investigação. Hipóteses, exatamente o que eu estou falando. Hipóteses, probabilidades. Probabilidade não é prova. Mas entenda, doutor, que as probabilidades e as provas sequer puderam ser levantadas, uma vez que os relatórios que foram apresentados foram proibidos de serem discutidos pela sociedade. Foram proibidos de serem discutidos, não há como levantar a prova. Levantar a prova é trabalho das forças policiais. Claro, você pode levantar indício e pedir que as forças policiais levantem a prova. Só que sequer os tribunais toparam discutir o assunto. Ora, o que as Forças Armadas estão pedindo, e o que pedem, e de forma bastante veemente no seu relatório, é justamente que se conduza um processo, não pelo TSE, mas por pessoas notáveis da sociedade, justamente para investigação e produção de prova. Eu não sou advogado, como o doutor bem lembrou, mas eu entendo que a produção de provas e a condução do processo não pode ser feita pelo suspeito. E no caso, o TSE pode ser suspeito, ou com dolo, ou com incompetência, ou com conivência, de permitir que as vulnerabilidades no nosso sistema tenham sido exploradas. Essa é de novo, claro, perfeito, coberto de razão, uma conjectura. Mas, mesmo sem ser advogado, eu sei muito bem que se não houver investigação, não há produção de provas. Fernão quer fazer uma observação, professor? Por favor, Fernão. Pois não. Eu entendi naquele final da nota dos militares que foi lido aí, que o que eles estão olhando é para frente, né? Reafirmando os poderes das instituições que no momento estão suspensos. Então, o que eu enxergo nisso? Que o peso das Forças Armadas talvez venha contribuir para que se instale dentro do governo eleito
uma disposição de rever esse processo no sentido de reinstalar os poderes que a Constituição determina, que são os poderes do governo democrático, né? Quais sejam os 3 poderes, né? O legislativo, o judiciário, e os 2 no momento estão suspensos, né? Estão sob estado de sítio, vamos dizer assim, né? Não colocado pelos militares, mas pelos pretextos ditadores aí do Supremo Tribunal, né? Que violam leis, violam normas constitucionais e punem com silêncio ou até com prisão quem denuncia essas violações. Então, eu entendo que aquela referência ao 142 e a necessidade de que permaneçam vigentes os poderes constitucionais, etc., se refere a isso. E não, até porque o escopo da investigação técnica que foi feita é aquele que foi descrito e repetidamente reforçado em todas as instâncias, quer dizer, constatando a impossibilidade de se provar uma fraude. Então, o que sobra no plano dos acontecimentos concretos, né? As violações todas que tornaram a campanha desigual e desequilibrada pela interferência do Supremo Tribunal, né? Isso deveria haver uma volta atrás aí, no sentido de punir quem fez isso, né? De não deixar isso barato, porque se isso virar moda, o Brasil vai para o brejo, né? E na mesma linha de restabelecer o sistema dos 3 poderes que define a democracia. Se não tiver o sistema de 3 poderes, você não tem uma democracia. E se tiver o sistema de 3 poderes, quem está voando na maionese do grande ditador vai ter que se conformar em ser um mero presidente, com 4 anos de duração, porque é isso que estabelece os 3 poderes e os pesos, os freios e contrapesos que ele inclui no sistema. Professor, uma última pergunta para a gente fechar a conversa. José Maria Trindade, diga, Zé. Pois eu não sou também advogado, mas entendo que o processo aí, a única que eu conheço em direito no Brasil que inverte o ônus da prova é o Código de Defesa do Consumidor. Eu me lembro desse debate no Congresso, né? O Código de Defesa do Consumidor dá a inversão do ônus da prova pela dificuldade, né? Pela fragilidade do consumidor diante do fornecedor. Nesse caso aí, quem tem que comprovar a irregularidade ou o erro é quem faz a acusação. Daí a dificuldade, né? Não se chega a um acordo porque quem é acusado, que é o TSE, né? Não vai produzir provas contra ele, ninguém apresenta provas de irregularidades na eleição. Voltando aqui, só para encerrar esse caso aí da reunião dos generais, a informação que eu tenho é que haverá uma nota amanhã, mas das Forças Armadas e sobre o posicionamento político. Não será sobre a reunião de hoje dos generais. E isso é um fato muito importante. As Forças Armadas, talvez amanhã de manhã ou à tarde, né? As Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, vão apresentar uma nota, uma fala conjunta sobre o momento político. E isso é raro, eu não me lembro disso ter acontecido, né? E é uma realidade, isso deve acontecer amanhã. Sobre os militares na política, o que eu escuto dos generais é o seguinte, de que, entre aspas, se você fizer uma pesquisa ou perguntar para os militares, como diz o coronel aí, se eles estão mais confortáveis e se eles votam no presidente Jair Bolsonaro, a resposta será de 70% favorável. Aí o outro general, olha, eu colocaria 90%. Agora, daí a dizer que as Forças Armadas, que os militares estão alinhados ali com o governo, né, com o presidente Bolsonaro, aí já é outra coisa e eles não dizem que isso não é realidade. Pelo contrário, até tentam distanciar, dizer, olha, as Forças Armadas
uma coisa, o governo, que a gente gosta, que a gente apoia, é outra coisa, mas não há envolvimento. Eu queria que o professor explicasse exatamente sobre essa história aí. É porque esse é um caso de tentativa de inversão do ônus da prova sobre irregularidades no processo eleitoral. Obrigado pela pergunta, Zé Maria. Vamos lá, tem muito mais, né? A legislação ela é muito mais dotada de circunstâncias em que eu posso fazer a inversão do ônus da prova. Se a gente ficar falando aqui de ônus da prova, eu ficaria a noite inteira aqui só para contar causos e no detalhe a respeito disso. Mas eu acho muito bem observado de vossa parte trazer à tona essa observação pelo seguinte: a gente tem aquele dito popular, né? Cada cachorro que lamba a sua ferida, ou algo do gênero. Então, o que acontece? Estou aqui, professor. O que acontece? As Forças Armadas, elas não são advogadas do governo. As Forças Armadas não tem o papel de AGU, não tem o papel de Procuradoria-Geral da República e nem é advogado do partido derrotado. Cabe a quem se sentiu prejudicado levantar as provas necessárias, fazer o que é necessário. Devia ter colocado os fiscais antes, devia ter feito o trabalho que era necessário, ter feito a luta jurídica em torno disso, e cabe, portanto, ao partido ao qual o candidato derrotado está afiliado e ao seu corpo jurídico fazer esse trabalho. As Forças Armadas, o que elas podem fazer é levantar essas hipóteses e, a partir dessas hipóteses, alimentar ou subsidiar todo um trabalho que não cabe às Forças Armadas advogar por um candidato ou por outro. Então, o candidato, ele precisa, tomar a frente disso e fazer valer aquilo que ele acha que foi um prejuízo para os seus 58 milhões de eleitores, né? Então, cabe a ele ter que tomar essa iniciativa. Ele não pode delegar isso, ele não pode rifar isso para outros órgãos, se colocar atrás e de uma maneira, digamos assim, defensiva. Ele não pode se colocar numa situação defensiva. Então, se nós temos um problema, esse problema precisa ser trazido e discutido. Isso é uma coisa, é a questão jurídica, tá? Dando um passo atrás, a gente tem a questão disfuncional, que é o desequilíbrio entre poderes. Então, se há condições para que essa questão jurídica seja discutida no quadro constitucional prático de hoje, se os poderes eles estão devidamente equilibrados, se há um equilíbrio entre legislativo, judiciário e executivo. Se não há esse equilíbrio, cabe ao chefe de Estado reequilibrar essas forças. Esse, inclusive, foi o motivo de uma entrevista que eu dei para a antiga integrante da bancada, Ana Paula Henkel, já há muito tempo, acho que foi 2018, 2019, não, foi 2019, para um jornal. 3 dias depois ela me ligou, falou: olha, eu vou ter que tirar a entrevista do ar, e ela acabou sendo desligada do jornal. E essa entrevista circula em vários grupos de Zap até hoje com o meu nome, né? Como se eu tivesse dado a entrevista ontem, mas eu dei essa entrevista em 2019, né? Falando sobre essa disfuncionalidade especificamente do Poder Judiciário. E qual foi o momento em que eu identifiquei isso? Foi exatamente quando o inquérito das fake news foi aberto pelo então presidente do STF. Pode falar o nome dele? Claro. O ministro Dias Toffoli. Ele abriu o inquérito das fake news, delegou sem distribuição ao ministro Alexandre de Moraes a relatoria desse inquérito. O inquérito ficou sob sigilo e o primeiro ato praticado por esse inquérito foi uma censura à então revista, pode falar? Sim. A revista Cruzoé. Foi uma censura à revista Cruzoé, que tinha uma matéria a respeito de fatos ou circunstâncias relacionadas ao próprio presidente do STF. Naquele momento em que foi criada uma figura jurídica do inquérito e do ministro delegado procurador, em que ele fez todo o papel de juiz, delegado, procurador, porque ele trabalha na acusação, ele trabalha na investigação, ele trabalha como titular da investigação criminal.
naquele momento você teve a disfuncionalidade. Em 2019. E continua prevalecendo. E continua prevalecendo. A regra são as chamadas 4 linhas. É nessas 4 linhas que o candidato derrotado escolheu jogar. Ele escolheu jogar nessas 4 linhas. Então, ele aceitou aquilo. Ele não tomou as providências que deveria tomar como chefe de Estado para reequilibrar os poderes. Ele tinha que imediatamente tomar uma medida. E, enfim, a técnica utilizada foi sempre de colocar os seus eleitores à frente. Do que eu conheço de liderança, o líder vai à frente dos seus seguidos. Ele nunca coloca os seus seguidos na frente e se escora por trás dele. Então, ao longo do tempo, ele foi jogando as pessoas para a rua com, digamos assim, uma técnica ilusória, e isso fez com que a gente chegasse na situação em que a gente está hoje. Então, esse é o passo atrás, é a disfuncionalidade. Porque o sistema foi alterado em 2019. Agora, como é que corrige isso? Se você, boa pergunta. Esse papel como é que eu respondo isso sem ser preso? Se esse papel é do chefe do governo e o chefe do governo está interessado no contrário, como é que fica? O que prevalece? O Brasil ou o chefe do governo? Bem rapidinho a resposta, professor. Nosso tempo está quase esgotado, por favor. Então vamos lá. Uma das falácias que foram produzidas de 2019 para cá é que o poder judiciário teria se avocado à condição de poder moderador, recuperando uma figura antiga da Constituição de 1824. Se você for ler tecnicamente a Constituição de 1824 e ver o que é o poder moderador, você fala, tecnicamente é impossível ao poder judiciário se tornar moderador do que quer que seja. Ele não pode se tornar moderador. Embora ele tenha usurpado algumas funções mesmo de poder moderador. Uma das funções de poder moderador, por exemplo, é o veto a leis. Essa função foi usurpada pelo Supremo Tribunal Federal hoje. Então você tem uma lei que é passada pelo Congresso, ela pode ser até vetada pelo presidente, o veto é derrubado, e se isso não agrada a um ou outro deputado da oposição, ele vai com uma ação direta de inconstitucionalidade, e com um voto no Supremo, ele consegue exercer o papel de veto ali. Então, isso é uma disfuncionalidade. Perfeito. É isso, professor? Não, eu teria mais, mas enfim. Nosso tempo está esgotado, infelizmente vou ter que encerrar a entrevista. Professor Evandro Pontes, obrigado mais uma vez, viu, professor, pela presença. Boa noite. Obrigado.